Grava. Alô, alô, nós somos o Mega Papo e este é o seu podcast. Eu me chamo Maria Eduarda Roque. Eu sou a Nicole Hauser. Eu sou o Vinícius Lourenço. Eu sou a Eduarda Guiar. Eu sou a Letícia Gomes. Eu sou a Beatriz Xavier. E eu sou a Marina Lopes. E este é o seu podcast. Bom, no episódio passado, o tema havia sido insegurança alimentar. E já no episódio de hoje, vamos falar sobre economia, mas especificamente sobre um tema que tem sido bem discutido, né, na atualidade, que é sobre a democratização ao acesso à cultura. O acesso à cultura. Bom, nós estamos aqui hoje, meus colegas, junto do professor Diego, o nosso querido professor de História, Filosofia, Sociologia. Trabalha bastante na área de humanos. Bom, gostaria de falar um oi. Muito bem, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder participar desse projeto de vocês. E realmente, a gente se encontra aí em muitas aulas, não tem nem como fugir, né? Se não é na sociologia, é na história, estamos aí presentes para discutir, para debater. Com toda certeza. Bom, é extremamente importante que nós passemos a discutir sobre esse assunto, porque a cultura é extremamente importante na formação do indivíduo. E atualmente nós temos visto um ataque à cultura na atualidade, né? É importante que a gente traga esse assunto à tona para lembrar sempre de que a cultura é extremamente importante na nossa formação, falando principalmente quanto uma estudante, né? Que vem aqui todos os dias para poder não apenas acessar os conteúdos das aulas que também fazem parte da cultura, né? Que vai agregar muito com o nosso conhecimento. Bom, o que é a cultura? A cultura pode ser definida tanto como costumes, coisas históricas, mas a cultura principalmente ela é compreendida como comportamentos, tradições, conhecimentos e é uma rede de compartilhamento de valores, significados de um grupo ou uma sociedade. E é por isso que ela é tão importante, né, na formação do indivíduo, tanto na parte criativa quanto do ser humano, de caráter também. Com toda certeza. É muito importante também no nosso desenvolvimento, né? Como eu já tinha falado no começo do podcast, ela é extremamente importante no que diz respeito à nossa formação, né? Aos conhecimentos que a gente tem, não apenas no feitio, no vestibular mais para frente, mas também, né? Exatamente, né? Vai criando, assim, como nós somos. Um lado passional. Também desperta o nosso lado criativo. É extremamente importante. E além disso, também, tinha falado racional, o crítico também. A cultura ajuda no senso crítico, né? Isso é extremamente importante. E é importante a gente falar disso aqui no Brasil, porque há uma dificuldade de acesso das pessoas à cultura, né? Principalmente no que diz a cultura denominada como erudita, que é extremamente muito difícil acessar. Houve até um estudo do IBGE que dizia que 10% da elite brasileira consumia cerca de 40% do produto cultural que a gente tinha aqui, da matéria cultural que a gente tinha aqui. Enquanto que todo aquele resto ficava sem, o resto dos 60% não consumia. Ou consumia pouco. Ou consumia muito pouco, exatamente. Que é um bom percentual ainda. Isso. E falando sobre o conceito, tem um antropólogo que é considerado um dos primeiros que falou sobre a cultura como nós conhecemos hoje, que é o Edward Taylor, um antropólogo inglês. E logo após ali a fase do iluminismo, a ideia de cultura era muito limitada. E o Edward ele traz essa visão de que cultura pode ser qualquer coisa produzida pelo ser humano que não seja determinado pela genética. Então nós somos seres culturais, tudo aquilo que nós produzimos pela linguagem, pela arte, um risco que é feito numa parede, um desenho, faz parte da nossa expressão cultural.
E cabe as distinções, né? Vocês estavam falando aí muito bem, cultura material, e imaterial, e também cultura que muitas vezes é classificada como erudita, e cultura popular, cultura de massa, e a erudita muitas vezes colocada num pedestal que pode atrapalhar a acessibilidade e a democratização da cultura. Exatamente. Bom, é interessante a gente falar também, citar os motivos pelos quais o acesso à cultura dentro do Brasil é difícil, como a renda, por exemplo, né, que há uma má distribuição de renda dentro do nosso país, logo as pessoas precisam escolher com que elas vão gastar aquela renda. E dentre essas escolhas, a cultura não está no meio, porque ela não é o mais urgente. Ela, embora ela seja extremamente importante, a pessoa ela escolhe muitas vezes entre poder pagar o lugar onde mora, poder comprar comida, come a roupa que veste, ao invés de poder investir, por exemplo, numa peça teatral. Isso fica como algo que não é prioridade, embora também seja importante. A localização também é um fator que ajuda muito no que diz respeito à falta de acesso à cultura em locais. Tem certas regiões do Brasil onde não tem cinema, né? Nós fizemos a pesquisa, e aí não tem cinema. Então também mostra que isso não é apenas a questão da pessoa se interessar por isso, mas também é a disponibilidade que aquele lugar tem. Existem muitos lugares também que não têm bibliotecas públicas, né? Principalmente no Nordeste. Isso, e tem uma questão também interessante, não sei se vocês já repararam, alguns lugares onde a gente tem esse acesso à cultura, devido a uma arquitetura elitizada, né, faz com que as classes populares, quando eles têm acesso a esse tipo de ambiente, eles não se sintam como pertencentes daquele lugar. Então ele entra, aí ele observa assim o tipo de material que tem aquela construção, o tipo de pessoa que frequenta aquele ambiente. Então ele se sente confortável em outros lugares e não se sente confortável no museu, não se sente confortável nesses ambientes que são considerados como da elite. Às vezes até a igreja, né, que a religião faz parte também da cultura, é um elemento cultural, então você entra, tem aquela igreja do grande centro que você sente saudade da pequena igreja do bairro. Exatamente. E falando nisso também, né, do trazer a cultura, a escola também é um ambiente extremamente importante para que nós tenhamos acesso, até porque às vezes o aluno ele não tem acesso ao museu, ao cinema, que por exemplo é uma situação bem recorrente, inclusive eu conheço muitas pessoas que tinham só escola para poder trazer os alunos dentro do cinema, mas como é o nome? Desculpa. A escola é importante dentro disso, dos passeios, por exemplo, que eles promovem, assim, principalmente gratuitos, né, para as pessoas que não conseguem pagar para poder ir para esses lugares. Ela traz esses alunos para dentro desses ambientes e também traz conhecimentos novos que, por exemplo, você não poderia ter com sua família. Tem muitas disciplinas também que falam sobre cultura, né? Própria história, sociologia, artes, que são indispensáveis, né? Na minha opinião, são indispensáveis, deveriam estar ali todos os anos. Mas, infelizmente, muitas escolas dispensam essas disciplinas, né? Sim. Aí a gente poderia até questionar, né, e refletir sobre a reforma do ensino médio, né? A reforma do ensino médio, que trouxe uma coisa bacana, a questão da ênfase para a área que você tem mais interesse. Aí até que ponto a gente poderia reduzir de certas áreas? Porque quem acaba sempre perdendo nessas reduções são as áreas de humanas, né? A humanas sempre tem alguma carga horária retirada, né? E talvez deveria ser repensado esse modelo do ensino médio, ou distribuir melhor ali as cargas horárias para que a área de humanas não ficasse tão defasada. Ainda mais quando é aquilo dos alunos, né? Exatamente.
Falando nisso, nossa, realmente, parando para pensar, a área da artes, por exemplo, da escola é bem negligenciada, né? Geralmente não tem materiais, ou os alunos, às vezes, acabam nem se interessando, porque realmente não é interessante. Não cria um interesse, né? Muitas vezes eles não têm liberdade também dentro da matéria. Exatamente. Vocês falaram lá da falta de acesso, falta de biblioteca. Muitas vezes o único elemento cultural que alguns alunos vão ter vai ser um livro didático. Ele não vai ter acesso a museu, não vai ter acesso à música. Inclusive, a gente tem um privilégio, embora não pareça, aqui na nossa região, porque nós moramos perto de Santos, tem bastante eventos ali culturais, e também de São Paulo, tem o MASP, tem a Pinacoteca de São Paulo, né? São lugares que nós podemos estar visitando e buscando conhecer, de acordo com a possibilidade de cada um. Um dos outros fatores também que distanciam a cultura da população é também a elitização cultural, né? Que, por exemplo, um filósofo, Theodor Adorno, ele vai ter um termo, né, para definir essa teoria dele, que é a indústria cultural, que é quando a arte ela é criada só para gerar lucro. E, nesse sentido, assim, vai deixando as artes mais caras e, consequentemente, mais difíceis de acessar. A gente vê isso, por exemplo, recentemente, por causa da pandemia, muitos cinemas ao redor do Brasil, eles tiveram essa iniciativa de diminuir o preço das entradas. E eu não sei se vocês viram, mas em várias redes sociais eu vi um monte de fotos de gente em filas enormes para ver algum filme que às vezes nem tinham interesse, mas porque estava barato a entrada, eles, vou ver, né? E isso realmente gera assim, uma reflexão. Se fosse mais barato, provavelmente muito mais pessoas acessariam, né? Aí a gente vê a importância da meia entrada, de leis que permitem essa acessibilidade, né? E quantas vezes tentam ameaçar esse tipo de política pública. Isso. Que aí gera aí a segregação de grupos, a elitização da arte. E olha que o cinema já foi visto como uma arte não elitista, hein? Sabiam dessa? Não. Exato, ele já foi como fruto da indústria, porque tem um termo da indústria cultural que chama a cultura do espetáculo. E o cinema ele foi criado como alternativa para as classes populares terem acesso, já que eles não podiam ir ao teatro, então eles teriam o divertimento deles, da classe popular, que era o cinema, que é algo que você pode padronizar e distribuir. Aí a gente tem um ponto positivo nessa criação, que é a possibilidade de muitas, milhares, milhões de pessoas terem acesso a uma mesma produção, por exemplo, o teatro não dá, já não é possível. Verdade, com certeza. Enquanto professor, você já comentou algumas vezes em aula de que você dá aula, você leciona em escolas particulares, pelo menos uma escola particular. Isso. Nós gostaríamos de saber como é a diferença, né, dessa entrega da cultura, se você já percebeu uma diferença no tanto de cultura que, por exemplo, os alunos da escola particular vão receber e a da pública, e como isso se dá, por exemplo, numa escola como a nossa, a ETEC. Muito bem. Analisando essas três experiências que eu tenho, o ETEC, a escola regular do Estado e a educação privada. Na educação privada, existe uma facilidade de acesso à cultura, por condição econômica. Então, tem alunos que, por exemplo, estão ali falando sobre Grécia, filosofia e Grécia Antiga, e esses alunos, um deles comenta, eu já estive na Grécia, eu viajei para a Grécia. Você está falando do Vaticano, história da igreja, período medieval, eu já estive no Vaticano. Então, é possível perceber esse abismo, existe um abismo entre escolas. Se você pegar os dois extremos, o particular elitizado e o Estado.
Aí no estado você vê uma situação onde não tem aula porque encheu a rua. E aquela rua sempre enche. Então, eles não vão ter acesso nem à aula. Aí, quando nós perguntamos sobre museus, sobre música, sobre a arte em geral, a própria filosofia, a gente percebe, eu percebo como professor, da importância da minha função de apresentar isso para os alunos. Desde o período da formação, da faculdade, de licenciatura, os professores da universidade eles já alertavam, olha, vocês muitas vezes vão ser essa ponte, a única ponte entre a cultura e os alunos, que é uma formação essencial para a humanização. Para nós termos essa delicadeza, esse alimento para a alma, podemos citar a cultura como alimento para a alma, então eu percebo isso. E a ETEC, ela é um meio termo. Né? A ETEC, ela mistura os grupos, as classes, e essa mistura acaba ajudando também os próprios alunos, porque eles conhecem, conversam com pessoas diferentes, né? E isso também enriquece culturalmente as pessoas, os alunos. E aqui também tem uma possibilidade muito grande de visita técnica, as visitas técnicas aos museus, a empresas diferentes, da parte mais técnica. Isso agrega muito para a formação dos alunos. Nós estivemos pesquisando enquanto estávamos elaborando esse trabalho, né? E nós vimos que pesquisas mostram que alunos do ensino fundamental não têm muito pouco ou nenhum acesso à cultura, atividades culturais. No ensino médio existe uma média, assim, mais ou menos, ou nenhuma, ou bem pouca, enquanto na universidade o acesso à cultura ele é bem maior. Você, enquanto uma pessoa que já se formou, que já esteve numa universidade, como você vê isso? Que isso ocorre, né? Olha, tendo em vista a experiência de alguém que foi universitário, posso dizer o seguinte: boa parte desse acesso à cultura, dessa participação, muitas vezes é por cobrança da própria universidade. A universidade, né, boa parte dos cursos da universidade, eles têm uma parte ali da carga horária, que é para incentivar a cultura mesmo, que são as atividades relacionadas à cultura, onde você tem que ir a vários ali vários eventos culturais, principalmente na parte da licenciatura. Você precisa ir ao museu, você precisa ir a palestras para poder complementar aquela carga. E é uma disciplina que reprova, impede a formação na faculdade. Agora, com relação a esse diferencial, a falta de acesso à educação básica, a gente precisa pensar um pouco além e olhar para a política pública. Para o tipo de política e tipo de gestão. Porque, assim, verba tem para destinar para a cultura. O problema é como que esse olhar é feito. Vou pegar um exemplo, que acho que vai ficar mais claro. Se a gente olhar para a política neoliberal, que tem sido defendida aí bastante por vários aí meios e grupos e pessoas, inclusive, das classes populares, que acabam lendo, vendo na internet. Então, a política neoliberal, a gente poderia pegar como exemplo aí o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é economista, e ele se formou na escola de Chicago, uma escola que tem essa tendência neoliberal, e a tese dele, a tese de doutorado do Paulo Guedes, ela foi focada no conceito de que para você gerir a questão cultural, você não dá o acesso, você não deixa mais barato, você no máximo dá um subsídio que não vai cobrir a necessidade completa ali de cultura, de educação, e essa pessoa vai pagar por ela mesma por aquele serviço. Então eu privatizo, eu cobro entrada e eu
e o governo, como instituição, ele dá ali uma ajuda, olha o Auxílio Brasil, né, que foi colocado nesse governo, para que a pessoa pegue esse dinheiro e, se ela desejar, ela vai adquirir uma entrada ao cinema, ao museu e assim vai. Né, um concerto de música. Só que o problema está onde? Esse tipo de política, no meu ponto de vista, está na falta de formação também, né? Além de não haver uma democratização da arte, porque as pessoas vão priorizar o básico, alimentação, saúde, para sobreviver. E vai faltar o quê? Uma formação para essa arte. Se você não for formado para a arte, o que vai acontecer? Para a cultura, você vai falar, museu é chato, eu não gosto de ir. Não quero, acho que arte é perda de tempo, eu vou focar naquilo que é essencial. Existe, inclusive, uma lei agora relacionada a essas culturas. Isso, a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet. Que muita gente fala, mas poucos, na realidade, sabem que é, né? Ela é a lei do acesso à cultura, se não me engano, criada na era Vargas, com o objetivo de, né, promover apresentações, promover não promover manifestações artísticas. Eu tinha pesquisado sobre isso, uma lei mais ou menos de 1991. 1991, isso mesmo. Uma lei de 1991. Eu queria falar antes sobre a divisão da cultura que nós tínhamos falado no começo do podcast, que era, no caso, sobre a cultura denominada como erudita e a cultura popular, né? Eu queria saber se há algum tipo de importância também, porque quando a gente vai fazer essa pesquisa nessa área, a gente geralmente vê pesquisas voltadas a não apenas a cultura assim, em geral, mas geralmente também ao que diz no erudito. Aquelas artes que geralmente são classicistas e que poucas pessoas podem ter acesso. Então, eu gostaria de saber também se existe algum tipo de importância na cultura de massa. Porque, por exemplo, o funk, as pessoas geralmente sempre colocam o funk como uma cultura de massa. E, por exemplo, no funk, o Mutantan, do MC Fiote, o começo da música é uma melodia de bafo. Então ele também tem uma certa importância ali, né, em trazer, mesmo que seja de massa, mas uma parte assim do conteúdo que seja do clássico. Ai, meu Deus. Sim, eu compreendo. Há uma divisão e uma visão de que a cultura erudita é superior, né? A gente estava comentando isso no início, e se nós olharmos para a cultura popular, por exemplo, a cultura popular, ela tem um trabalho, ela não é feita de qualquer jeito. Ela é bem elaborada, né? Da mesma forma que a cultura erudita. Então, se você pegar letras da cultura popular e analisar, você vai observar que tem todo um trabalho, uma dedicação que se encontra também ali na cultura erudita. Então, é uma visão equivocada de a gente pensar que a cultura popular ela é inferior à cultura erudita. Agora, com relação à cultura de massa, e também essa polêmica que existe em torno do funk, e de fato, a gente precisa olhar olhar de outra forma para as manifestações que vão aparecendo, porque primeiro nós tivemos esse movimento acusado aí pela escola de Frankfurt de manipular as mentes através da arte, induzir ao consumismo, mas quando nós vamos olhar as letras, nós podemos perceber que algumas são críticas. Porque uma das problemáticas levantada pela escola de Frankfurt era a redução da criticidade. Então, o que é possível perceber? Que algumas das letras mais atuais, alguns compositores, eles fazem uma crítica.
eles falam da realidade deles. Tem uma que acho que talvez vocês também conheçam, que ela é bem famosa, se não me engano, é uma letra de rap, que é: eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem o seu lugar. Ela é carregada de crítica, ela é carregada de crítica social. Se a gente for parar para analisar. Agora, outras já seguem essa tendência da indústria mesmo, de condicionar as mentes e criar uma massa que pense de forma padronizada. Agora sim, sobre medidas que visem incluir a sociedade, aquelas pessoas que geralmente não têm acesso à cultura. Eu tinha visto que existe um cartão que não necessariamente a empresa precisa dar para os funcionários, é opcional, que é um cartão que ele dá mais ou menos 50, um valor de R$ 50 para que você possa investir somente em atividades culturais. Eu achei interessante a medida, mas eu não sei se foi realmente feito da forma adequada, até porque R$ 50 não necessariamente, assim, acho que não é uma quantia muito grande para você poder investir isso, mas já é um valor. Também tem o fato de que nem todas as empresas da qual você trabalha são obrigadas a dar esse cartão. Também que, se não me engano, elas não são algo a mais. Elas, se não me engano, não sei quanto, se não me engano, são descontadas do seu salário. Tem um desconto, uma porcentagem de desconto. Isso, que seria utilizado para você poder gastar em atividades culturais. Também existe a Lei do Rouanet, né, que a gente tinha falado aqui, aquela lei de 1991, que o artista vai lá, ele propõe ao Ministério da Cultura uma proposta de algum tipo de evento cultural que ele vai querer após aprovado esse projeto, ele vai atrás de empresas privadas que possam patrocinar esse evento, e aí, se não me engano, você tira da empresa privada 6% do que ela pagaria de taxa, e 4% e 6% da pessoa física ou jurídica, para que eles possam fazer esse evento. E todo R$ 1 investido nisso retorna para o governo como 1,50, mais ou menos, em média. Além de outras medidas que também já foram tomadas, né, outras leis para que as pessoas possam ter acesso à cultura, como eu ajudaria a pensar em alguma ou outra. Existem vários grupos que têm alguns projetos, né, que ajudam artistas a se apresentarem, só que é algo muito pequeno, né, não é de extrema relevância, e nem tanta gente participa disso. E olha que já tem um tempo a lei, né? A lei Rouanet. Então, algumas pessoas às vezes focam em algumas notícias atuais, dizendo que artista fulano de tal, ele tem uma boa condição, está se aproveitando do projeto, da lei, para tirar dinheiro público, sendo que ele não precisava. Então é muito comum a gente ver essa notícia na atualidade. Sendo que a lei ajudou muitos artistas pequenos a conseguir fazer a sua exposição artística. Eu estava olhando na internet uma vez uma entrevista antiga e que apareciam vários artistas pequenos, não tão conhecidos, comentando de como eles foram ajudados pela lei e como essa lei ajudou a democratizar também ao processo de cultura, espaços onde geralmente não tem, né, que a gente apontou esse problema no início, não tem uma presença artística, e essa lei colaborou para ter eventos, novos eventos em locais que não tem, né, e precisamos ler mais. É um dos problemas, ler, analisar as notícias para saber se são verdadeiras ou não, para que uma lei como essa, que ajudou tanto, não deixe de existir. Esse que é um dos problemas
por causa das fake news, acabam divulgando um incentivo à cultura como se fosse algo negativo, e faz com que a gente não tenha mais esse tipo de democratização artística, cultural. Falando sobre os livros, né, era importante também que para poder reduzir essa porcentagem de pessoas que não têm acesso à cultura, era também reduzir o preço dos livros, né, que são extremamente importantes também. Os livros, o que mais? Também as escolas promoverem mais eventos artísticos e também dar mais atenção para essas matérias que necessitam, como a história, a filosofia, a arte também precisa de mais verba. O que mais? O incentivo também do governo, incentivo público, para que haja isso, que não depende apenas da vontade, mas também dinheiro às vezes, né? Por isso poder acontecer. Isso. Falta investimento e gestão que olhe para essa situação. Que olhe para essa situação e veja a cultura, que é fundamental, não como um gasto, mas como um investimento. Você está investindo na formação do povo. Se você quer gerar economia, você quer gerar crescimento econômico, você precisa investir em cultura, em educação, investir em leitura para a formação do povo, divulgação dessa cultura literária que falta pra caramba no povo brasileiro. Às vezes a pessoa lê um livro no ano, ou menos do que isso. Eu estava lendo uma pesquisa que no máximo a maioria dos brasileiros lêem 3 livros e não terminam o terceiro. E sendo que poderíamos ter políticas que incentivassem a leitura. Se a criança for incentivada desde o início, desde ali do início da formação, ela vai ter esse interesse maior pela leitura. Depois na juventude, na fase adulta. Mas é um ciclo quase que interminável, né? As pessoas não reconhecem a importância, acabam por não reconhecer a importância da leitura, do incentivo à cultura, e aí acaba que forma um ciclo repetitivo, onde as pessoas novas que vêm também não dão exatamente essa importância, esse valor. Mas herdam esse pensamento dos pais. Exatamente. Dos filhos. Acaba sendo um ciclo interminável. Você gostaria de fazer mais alguma colocação? Ou como você conclui esse assunto? Então, olha, eu diria o seguinte, inclusive para quem for acompanhar depois, uma saudação aí para quem acompanhar esse podcast, nós precisamos mudar também a nossa mentalidade, de ver a cultura com a importância que ela tem. E, ao mesmo tempo, nós precisamos olhar não só para a questão cultural, mas para a questão política. Então, se eu defendo a cultura, eu não posso votar, escolher alguém que não vê a cultura como importante. Se eu considero a educação importante, eu não posso votar em quem quer, por exemplo, acabar com a universidade. Aí fica incongruente essa ação. Nós precisamos ter essa ligação com a política. Não tem como fugir disso. A política pública, a questão das leis, a cultura passa por tudo isso. E a cultura é um direito que nós temos que brigar. Às vezes, por causa dessa limitação, nós podemos, a população pode acabar nem entendendo direito o que é cultura, o que é cultura erudita, o que é cultura popular, mas ela precisa brigar por esse acesso. Isso pode, já aconteceu na história. As pessoas, por exemplo, não terem educação, serem analfabetas e brigarem por construção de escola. E da mesma forma, a gente precisa replicar isso na questão cultural. Olha, aqui a gente não tem acesso à cultura, vamos brigar para que nós tenhamos acesso. Nada disso, não vão tirar a lei da minha entrada. Nós temos direito, está na lei, acesso à cultura. O Estado precisa ajudar para que essas pessoas tenham acesso. Então,
a cultura, ela precisa passar pela luta, grande parte das vezes. E a gente não pode abrir mão dela. Muito bonito. Obrigada, professor Diego. De nada, foi um prazer participar dessa discussão, desse tema tão importante que é a cultura. Eu agradeço a vocês mais uma vez, ao professor Chico, pelo incentivo aí das discussões, dos podcasts. Obrigada. É isso. Politizem-se e até a próxima. Podemos acabar?